Muito bem, pessoal. Vamos mais vídeo aqui, cara, de história, provinha da URGS de 2025. Quem fala isso aqui é o professor Santos Chambinho, do cursinho pré-vestibular Métodos de Cachoeira. Então, vem comigo, vamos a mais uma questão. Considere os textos abaixo. A delegação olímpica da Argélia jogou rosas no Rio Sena durante o desfile de inauguração dos Jogos de Paris. Em memória das vítimas da repressão policial às manifestações independentistas de 17 de outubro de 1961. Um gesto pouco habitual nesse tipo de evento. Em 17 de outubro de 1961, dezenas de manifestantes pacíficos foram vítimas de uma repressão sangrenta realizada sob a autoridade do prefeito de polícia da época, Maurice Papon. Segundo os historiadores, entre 30 e cerca de 200 manifestantes foram assassinados e seus corpos jogados no Sena. Então vamos nós aqui então, né? Continuar com a brincadeira, tá? Cara, isso aconteceu lá em Paris, na França, né? Porque a Argélia queria sua independência. A Argélia era uma colônia francesa. Vamos continuar aqui. Uma vez mais, o objetivo do colonizado que luta é provocar o fim da dominação, mas igualmente deve velar pela liquidação de todas as mentiras introduzidas no seu corpo pela opressão. No regime colonial, tal como existe na Argélia, as ideias professadas pelo colonialismo não influem somente na minoria europeia, mas também no argelino. A libertação total é a que concerne a todos os setores da personalidade. Quando a nação se desamarra totalmente, o homem novo não é um produto a posteriori dessa reação. Cara, ele tá dando todo um texto aqui que eu não falei, mas cansei de ler, né? Você leu o texto, tá? Mas ele fala então sobre esse esquema da colonização da Argélia e o quanto o povo queria ser independente. E agora vem aqui, ó, sobre a independência da Argélia e sobre os conhecimentos do processo de descolonização da África do século XX, é correto afirmar que. Então, aquele texto todo lá é só para dar uma ideia, porque aqui está realmente a questão, né? A França foi a única potência europeia a dominar territórios no continente africano. Então, mas olha só, ele está falando sobre a independência da Argélia. Como é que ela aconteceu, né? Então, em 1962, foi a Argélia declarada independente, certo? Já era da França desde 1830. Então se passou aí 132 anos de domínio francês sobre a Argélia. Então vários movimentos sociais aconteceram na Argélia, desde 1954, se não me engano, até 1962, para que acontecesse, explodisse então esse momento de independência argelina. Olha só. Então diz na primeira letra ali que apenas a França teve colônias na África. E não, cara, olha só, a África teve toda uma partilha na Conferência de Berlim de 1870, 80, 70, esqueci a data agora, mas seja, né? Então se divide toda a África em países europeus. Então vê que o azul é a França, ficou no central da África ali, o vermelho é a Inglaterra, o dourado é Portugal, o verde forte é a Itália, o verde fraco é a Alemanha, o amarelo é a Espanha e a Bélgica é o rosinha. Então olha só, toda a África era de alguém. Só tinha a Etiópia que era país livre, só, que é esse aqui que está em branco. Bem no meio do desenho à direita ali, perto do chifre aqui, ó. Esse aqui era um país livre, aqui também era um país livre, aqui era livre e aqui era livre. E aqui, na verdade, aqui é um lago, tá? Todo o resto era de alguém, certo? Então, a África foi partilhada. Então, tá errado a letra A, que diz que só a França tinha alguém, alguma colônia naquele continente. Letra B. A Argélia foi o último país a se tornar independente no continente africano após a Segunda Guerra Mundial. E não foi, olha só, o primeiro a se tornar independente foi a Libéria, em 1847, mas o último foi a Eritreia, em 1993. Então aqui a Argélia se tornou independente em 1962, mas teve aqui, ó, 56, 51, 22, 56 de novo, 41, 60 aqui, 64, já é depois. Então a Argélia não foi nem o primeiro, nem o último a se tornar livre. Teria que saber então a data de mais ou menos o primeiro e o último para ter uma noção nessa questão. C. O pan-africanismo pode ser definido como uma estratégia ideológica das potências imperiais. Cara, geralmente pan alguma coisa é para defender aquela coisa. Então, pan-eslavo defendia os eslavos. Pan-germânico defendia os germânicos. Pan-africanismo deve defender os africanos. E não aqui no caso, ó, ele está dizendo estratégia lógica das potências imperialistas, que são as potências europeias. E não tem nada a ver com isso. Ó. Esse movimento foi um movimento de uma união, de uma ideologia em que toda a África tinha que se dar as mãos, cara, para formar um grande grupo contra a opressão dos europeus, contra a colonização e contra a escravidão também. Então essa aqui já está errada, porque ele está invertendo a ideia do pan. Né? Ele está dizendo que o pan-africanismo era a favor das
dos colonizadores europeus, e, na verdade, é a favor dos moradores da África. Então está errado a C. D. A independência da Argélia foi marcada por conflitos sangrentos apenas em território colonial argelino. Já está errado, porque lá na questão, no texto, já diz que várias pessoas foram massacradas lá em Paris, então lá também aconteceu. A grande maioria foi na Argélia, mas não somente. Aqui, apenas esse cara aqui está restringindo aqui qualquer fato ocorrido foi na Argélia, mas o texto já fala que teve lá em Paris. Vamos à última e espero que seja certa. A independência da Argélia foi conquistada a partir de movimentos de resistência, sim, né, vários movimentos que tentavam se libertar das amarras colonistas francesas, influenciados pelo marxismo, cara, nem todos, mas a FNL, né, Frente de Libertação Nacional, essa teve realmente uma influência não total, mas teve uma influência marxista. E aí essa frente lutou também, né, para a independência argelina em 1962. Então a letra I está correta, né? Teria que saber então que, olha só, vários movimentos de independência na África tiveram um dedinho marxista. Em Moçambique também foi, tá? Que era português. Então a gente pode marcar aqui lindamente a letra E de elefante e finish. Mais uma questão resolvida para vocês da Provinha de História da URGS de 2025. Pessoal, se gostaram do vídeo, cara, curte aí, inscreve aqui no canal e segue também lá no TikTok para mais vídeos de Química, Física, História, Geografia, Biologia, que seja. Um beijo, abraço, até a próxima, é isso aí, tchau, tchau.